Olá, seja bem-vindo a mais um canal do Joycast. Canal esse que nós, com muito amor e carinho, temos separado um tempo para falar de negócios, performance, vendas, nossa, tantos assuntos. Já estamos no 13º episódio desse canal. Com muita alegria, trazendo mais uma vez hoje o Douglas Menezes, mas hoje para falar de um assunto muito interessante. Diferentes perfis de personalidades. Olha que interessante. É um conjunto de características pessoais que ajudam a prever futuras atitudes diante de diferentes situações. O perfil comportamental é, portanto, uma forma de entender os colaboradores, como os colaboradores lidam com diferentes estímulos. É muita profundidade de assunto. Bom, se você tem uma sugestão, pergunta, questionamento, coloca no nosso chat e com certeza teremos o prazer de te responder. Hoje estamos então com o Douglas Menezes, que é empresário do ramo de alimentação da Super Pizza Pan, palestrante, coach, diretor executivo na Pro Training Club, empresa parceira de treinamentos da AZ Consultoria, que é uma parceira do Joycast. Bom, Douglas, muito obrigado. Imagina, sempre uma alegria. É um prazer estar com você. Para quem conhece o Douglas como pessoa e como profissional, sabe que é uma alegria imensa, principalmente pelos ensinos que vem. Bom, um dos grandes problemas de relacionamentos é não identificarmos ou então não nos adaptar a diferentes perfis das pessoas. Sim. O que você tem a dizer a esse respeito, Douglas? Conta aí. Vou começar contando então uma historinha, né? Dizem que um dia... Essas são as melhores. e é bom que grava, Com né? certeza. Um dia um macaco, ele viu o peixe na água e ele se assustou e foi lá e pegou o peixe e tirou da água, achando que iria salvar a vida dele. O que aconteceu? O peixe morreu. Moral da história. Às vezes a gente quer ajudar e tá trabalhando. Mas a moral Muito da história boa. é que a gente precisa entender o mundo do outro, né? Com certeza. A gente precisa entender o mundo do outro e quando a gente fala isso, não é baseado só na vestimenta da pessoa, como ela está falando. Quando se fala de diferentes perfis de personalidade, tem muito a ver também com a nossa história. Claro. Como nós fomos criados. Se eu fui criado num ambiente onde meu pai era muito rígido, militar, ou num ambiente muito solto, muito leve, tudo isso faz diferença para formar um pouco do nosso perfil. Uhum. E aí é que a gente precisa trabalhar para poder se conhecer, né? Ter o autoconhecimento primeiro, claro. E saber que existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, uma é diferente da outra e elas enxergam o mundo com o seu prisma. Uhum. Cada ser humano é um universo, por isso que tem essa frase. Muito legal. E quando a gente entende isso e passa a lidar com as pessoas de forma mais personalizada, as chances de sucesso no relacionamento, na amizade, no relacionamento amoroso ampliam de forma assim superlativa. Muito legal. As pessoas, elas tendem a achar que isso é só no corporativo, né? Isso acaba sendo uma tendência de todo mundo. Sim. Mas ela também afeta nos relacionamentos pessoais. Você concorda? 100%. Você sabe que tem aquele livro que é uma delícia, né? As 5 Linguagens do Amor. Boa, sensacional. E as 5 Linguagens do Amor acaba trazendo um pouco disso mesmo, porque cada pessoa, fazendo uma analogia rápida com o mundo corporativo, é muito louco, porque você vai lá e dá para um colaborador uma carta para ele, reconhecendo pelo bom trabalho. Aí, Ângelo, ele vai e faz, tem alguns que vão pegar aquela carta, vão moldurar, vão mostrar para a família, vai ficar todo feliz. Outros vão colocar na gaveta e vão falar, puxa, minha parte podia me dar em dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, cada um vai enxergar a situação de um jeito. E nas 5 Linguagens do Amor, que fala lá sobre palavras de afirmação, tem pessoas que gostam de ouvir, exato. Eu te amo, exato. Você é importante para mim, você é uma pessoa especial. Vão ter pessoas que são muito mais voltadas para a questão do toque físico, então tocar no cabelo, fazer um carinho no rosto. Então essa é uma linguagem que vai ter de alguma forma, vai ser melhor recebida pela outra pessoa. E aí, não vou dar detalhes para a gente não tomar muito tempo, mas as 5 linguagens, aí, além do toque físico e da palavra de afirmação, tem tempo de qualidade, que é muito as legal. Pessoas valorizam muito, né?
Você tem também ato de serviço. Boa. Quando você ajuda a pessoa, apoia, sabe, se coloca à disposição, é proativo. Tem pessoas que valorizam demais isso. E por último e não menos importante, o presente. Quem não gosta de ganhar um presente? Mas tem pessoas que valorizam muito mais. Então é muito legal que quando você entende como a pessoa recebe melhor cada um desses itens, fica muito mais fácil para você se comunicar de forma adequada, e isso é diferente dos perfis de personalidade, com certeza. Muito bom. Quando a gente consegue administrar esses perfis, automaticamente vivemos melhor, Sim. Temos uma saúde melhor, temos um trabalho melhor, né? A qualidade como um todo, a nossa eficácia, né? E a nossa eficiência, ela melhora descomunalmente, porque são perfis diferentes, bem como você disse, e isso nos faz seres humanos. Bom, antes da gente avançar, dar um mergulho mais profundo nesse assunto, Sim. Fiquem agora com os nossos patrocinadores. Bom, é muito legal quando a gente fala de diferentes perfis de personalidades e entender um pouco que tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, isso afeta muito. Agora, no nosso primeiro bloco, a gente trouxe muitas informações interessantes. Sabemos que cada pessoa tem o seu timing para as coisas, além de verem o mundo de forma singular. É verdade isso? Será que vem mesmo o mundo de uma forma singular, Douglas? Conta aí tua experiência. Com certeza. E não só pelo perfil de personalidade, que isso influencia, obviamente, mas tem uma série de outros fatores, né? Não é um processo lógico. Não existe uma comprovação científica, mas dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Boa. Então, se você convive com pessoas que são mais ansiosas, mais tristes, mais bem-humoradas, mais bem-sucedidas, tudo isso influencia em como você se comporta. As empresas também buscam muito, Ângelo, o perfil de personalidade que se adequa à demanda e à dor que ela está no momento. Boa, é verdade. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem um time, uma equipe que está bastante indisciplinada. Aí legal, você vai lá e fala, puxa, eu preciso contratar um novo gestor para minha equipe. E você faz um teste de perfil de personalidade com esse novo candidato aí para assumir a liderança. Se aparece que essa pessoa tem um perfil muito relacional, muito voltado para o relacionamento, muito amigável, muito amoroso, as chances de não dar certo são grandes. Faz sentido. Por quê? Porque ele vai construir relação, vai ser positivo, tudo, mas naquele momento precisa de alguém com pulso firme, colocar a casa em ordem, ter firmeza para poder lidar com uma equipe que está indisciplinada. E se você pega um time que está performando bem, as pessoas são organizadas, são comprometidas, mas precisam ampliar relacionamento, criar conexão, trabalhar como grupo, ter mais cooperação, tudo isso, alguém que tenha um perfil mais relacional com certeza vai ser mais adequado. Então, assim, cada um tem o seu time. Eu até vi recente, Ângelo, a gente vê no Instagram, nas redes sociais, eu vi um texto que eu achei sensacional. Não sei se eu vou lembrar todo aqui, mas ele dizia o seguinte, que você quer saber o valor de um ano, pergunte para um menino que repetiu de ano. Você quer saber o valor de um mês? Pergunte para uma mãe que teve o seu filho prematuro. O valor de uma semana para uma pessoa que é um editor de um jornal semanal. O valor de um dia para quem teve uma tarefa árdua, difícil durante aquele dia. O valor de 1 hora para os apaixonados que estão há 1 hora esperando para se ver. O valor de 1 minuto, você pergunta para quem perdeu um voo, por exemplo. Um valor de 1 segundo, quem evitou um acidente. E o valor de 1 milésimo de segundo, ainda pergunte para um atleta olímpico que ficou com a medalha de prata. Então, a forma de enxergar o mundo e o tempo que está envolvido nele está muito no que você está experienciando naquele momento. E o teu diferente perfil de personalidade vai ditar especialmente como que você vai lidar diante daquela situação. Muito, muito, muito bom. Porque quando nós entendemos o perfil que nós temos, o perfil de quem está com a gente, o perfil do teu cliente, né? O como ele está chegando,
para fazer uma solicitação, para fazer um pedido, e é interessante que você faz esse tipo de comentário. Eu fui tirar um xerox semana passada e foi muito interessante porque o rapaz chegou, ele tinha entregue o trabalho para ser feito, a moça fez toda a impressão e disse, tá aqui a impressão que de ontem para hoje eu entreguei. O rapaz então olhou, quando ele bateu o olho ele já sabia que alguma coisa estava errado porque tinham feito a impressão em vez de só de um lado, dos dois. Naquele momento na cabeça dele, eles do meu lado, a cena foi a seguinte, ele falou assim, cara, vou ter que pagar por tudo isso de novo? E a moça naquele momento falou assim, não, eu vou refazer tudo pro senhor, fique tranquilo. E ela falou, tá, mas e fique tranquilo, eu também não vou pagar nada pro senhor. E naquele momento foi interessante porque o rapaz quis ser grosseiro com ela, o cliente. Sim, né? sim. E ela naquele momento disse assim, fique tranquilo, nós vamos resolver pro senhor, eu vou parar tudo que estou fazendo e nós vamos imprimir agora o que o senhor precisa. Claro. Foi sensacional porque foi engraçado que eu fiquei olhando qual era a reação dele, né? São diferentes perfis. Quando nós conseguimos entender, veja, era a lojista dando uma aula de perfil de personalidade para o cliente. Verdade. Ele ficou quebrado, daí ele não teve que falar, no final ele disse assim, o senhor me desculpe, o erro foi 100% meu de não ter validado antes a primeira impressão com o senhor. Aí eu falei, cara, vai levar quantas horas esse trabalho, né? Ela imprimiu em 5 minutos. Eram 2 jogos de cópias. Então, do que poderia virar uma grande pandemia, chamemos assim, foi resolvido de uma forma singular, única, pontual. Muito legal, Douglas, esse ponto. Agora, não é fácil, né? São perfis, são personalidades diferentes. Existe algum teste que permite sabermos qual é o nosso perfil de personalidade, Douglas? Existem muitos testes, né? Tem diversos especialistas e ferramentas no mercado. As mais comuns, as pessoas fazem o DISC, MBTI, Enneagrama, tem vários, Ângelo. E eu gosto de trabalhar com uma que ela está dentro do escopo do nosso trabalho, né? De avaliar, porque ela tem uma característica muito simples e inteligente ao mesmo tempo, que ela faz uma analogia com os arquétipos. Então, por exemplo, uma pessoa que é amigável, que é relacional, que é muito voltada para a emoção, para o sentimento, a gente chama de gato. Legal. Então é o gato, então é muito mais fácil porque a gente não esquece, né? Quando a gente quer trabalhar, por exemplo, uma pessoa que é mais analítica, ela é voltada mais para os números, ela é aquela pessoa que não viaja sem se planejar, é uma pessoa hiper organizada, tal. Então nós chamamos de lobo dentro dessa nossa metodologia, né? Legal. Que é do DNA Persona. Se a pessoa é mais visionária, ela olha lá na frente, visão de futuro, ela está sempre com uma visão ampliada, ela tem uma percepção de tomada de decisão sempre de forma macro, nós chamamos de águia, exatamente por essa visão. E por último e não menos importante, a gente tem aquela pessoa que é dominante, que tem às vezes uma fala parece que está brigando, mas não é o jeito da pessoa, muito perfil de líder que acaba comandando grandes equipes, muito mais objetivo, concreto, tomada de decisão rápida, sem muitos detalhes. Bom, é direto ao ponto, nós estamos falando do tubarão. Então, quando a gente trabalha com os diferentes perfis e usa os arquétipos, nós temos uma facilidade de compreensão de como o outro me vê e como eu vejo o outro no momento de se comunicar. Eu tenho um exemplo para dar para a gente fechar. Eu um dia estava fazendo um trabalho voluntário e eu sou o gato, não de beleza, tá? Mas o gato no perfil relacional. E por ter essa compreensão facilita por trabalhar com isso e lidar com diferentes perfis. E havia uma orientação para que nós fizéssemos ali naquele trabalho voluntário de uma determinada forma, e quem nos orientou foi um tubarão, uma pessoa de um jeito mais objetivo e tal. E quando ele saiu, a gente percebeu que seria mais produtivo, daria melhor resultado de uma outra forma. Só que no meio do processo, quem olhasse parecia que estava sendo feito de forma equivocada. Mas eu tomei a liberdade junto com a equipe que estava ali e falei, não, vamos fazer porque vai ficar melhor, com certeza. Fizemos os testes e tal.
Quando ele viu metade do processo? Viu metade do processo, ele já chegou brigando, né? Eu não falei pra vocês que não era pra fazer assim, eu falei assado, tal. Ele esbravejou, eu ouvi atentamente o que ele falou, não contestei, só depois tentei explicar pra ele de uma forma calma. Ele saiu e aí os colegas disseram assim: nossa, Douglas, como é que você conseguiu, né, administrar suas emoções aí pra não brigar com ele e tal, fazer... Falei, não, é o jeitão dele, tá tudo certo. Por coincidência, eu tinha um encontro com ele no mesmo dia à noite. Um encontro onde estariam muitas outras pessoas. E eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, olha, é certeza que ele vai me ver e ele vai me dar um abraço como ele sempre dá e nada aconteceu pra ele. Ângelo, dito e feito. Ele veio à noite, me deu um abraço como ele sempre fazia. E para ele não tinha feito nada. Então olha só, quantas pessoas se magoam, Perfeito. ficam tristes, sendo que alguém as tratou exatamente porque é o perfil de personalidade dela, e relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, poderiam ser muito melhores se a gente pudesse compreender como que o mundo, como o olhar do mundo manifesta para outra pessoa. Perfeito. Assim como o macaco que matou o peixe, a gente precisa estar atento para não matar os relacionamentos. Sabe, diferentes perfis de personalidades, eles fazem com que a gente tenha um olhar mais crítico. Né? Precisamos ter um olhar mais crítico. E às vezes o olhar do outro, né? A gente poderia discorrer aqui em vários caminhos, trabalho em equipe e assim por diante, faz com que a entrega seja muito melhor. Né? E a produção daquilo, né? O exemplo que você falou da placa, uma ação voluntária. Né? Chega numa situação como essa, onde todo mundo fala, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer. Verdade. E no fim das contas é o perfil da pessoa. Sim. Né? É a forma como ela age. E quando a gente entende isso, tá tudo bem. Claro. Isso é muito bom. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Se você quiser saber um pouco mais sobre perfis de personalidades, não deixe de entrar em contato com a gente. Manda no nosso direct. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se cadastre no nosso canal. Ative o sininho. Isso é muito importante. Nós estamos numa bateria de informações para vocês. E se você quiser indicar algum tema, manda para nós. Vai ser um prazer. Pessoal, Douglas, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Com certeza. Vamos para outras. Valeu. Tchau para vocês. Obrigado, pessoal.